Olá, sejam todos bem-vindos a mais um cbnagro.com.br, conteúdo além do campo. A nossa convidada de hoje já chegou, Maria Iraclésia de Araújo, presidente da Sociedade Rural de Maringá. Oi, presidente, bem-vinda. É um prazer tê-la conosco aqui no CBN Agro, hein? Oi, Gelson, é um prazer para mim estar aqui mais uma vez com você nesse momento no CBN Agro, né? Deixar um abraço a todos os ouvintes, né? Essa CBN que é tão importante, que leva tanta informação e conteúdo para os ouvintes. Eu me sinto extremamente honrada de estar aqui com você. Presidente, 2020, mais um ano incrível para o agronegócio brasileiro, muito por conta de tudo que o agro vem fazendo ao longo dos últimos anos, aliás, literalmente fazendo a lição de casa, né? Mas é um ano que Sim. também desafia o agro. A senhora teve que tomar, provavelmente, uma das decisões mais difíceis da sua carreira como líder do agronegócio. Como foi ter que adiar ou transferir para o ano que vem a edição da Expo Ingá, que é uma das feiras mais importantes do segmento no país? Olha, Gelson, 2020 ele certamente ficará na história, né, assim, de uma maneira muito diferenciada para todos nós, de várias formas. Eu acho que todas as pessoas tiveram alguma experiência particular, e seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, ou de cenário, né? Eu acho que todos nós fomos impactados de uma maneira muito inesperada em todas as nossas áreas. E a condição de adiar um evento de proporção, como é uma feira agropecuária, né? Nesse caso a Expo Ingá, que era em maio, que foi para outubro, porque a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Então, a gente teve um apelo em relação a não fazer um cancelamento, e sim um adiamento, né, pensando exatamente que outubro a gente poderia ter uma oportunidade para fazê-la. E, à medida que o tempo foi passando, a gente foi identificando que não tinha essa possibilidade, né? Então, a gente, quando chegou final de julho, mesmo que a gente já tivesse uma feira praticamente pronta, a gente chegou à conclusão que não teria como. E aí, assim, a tomada de decisão compartilhada com a minha diretoria, com os conselhos, mas foi, assim, um momento muito difícil. Por quê? Porque envolve muita coisa, né? A gente tem o exemplo também da Expo Londrina, que já estava sendo montada a feira, né? Ela já estava, os expositores já estavam chegando, foi uma decisão também muito difícil, e a gente, na realidade, adiou de maio para outubro, e de outubro nós fizemos o adiamento para maio do ano que vem, a mesma edição. Para os ouvintes que estão aqui nos assistindo, a gente tem que deixar claro que uma feira agropecuária de proporção, como é a de Londrina, a de Maringá, que são eventos hoje configurados, estão entre aí os 5 maiores eventos misto, de categoria mista, né, que é uma feira agropecuária desse porte, a gente tem muitas tratativas, muitos parceiros e muito envolvimento. Em média, nós trabalhamos 10 meses do ano dentro de um planejamento que começa com um conceito, com uma logo, com uma temática, e aí você começa um trabalho de prospecção, de contato com quem já é tradicionalmente expositor, com patrocinador, e há um preparo, né, uma organização para o evento que movimenta não só a cidade onde a gente cedia o evento, mas o estado. A gente recebe muitos expositores de fora, uma programação técnica muito intensa. As feiras, elas são a vitrine daquilo que a gente tem de pujança do setor, né? E, assim, o cancelar, na verdade, nós não cancelamos, nós saímos adiando, né? Então, foi um momento, assim, muito difícil. Eu, no dia que fiz o adiamento, a gente simplesmente... Eu chorei, assim, porque eu fiz o adiamento, meu jurídico fez ali algumas observações, né? Principalmente da parte de entretenimento, que é aquilo que a gente fica assim, com a venda de ingresso antecipado, que é o segmento que pega mais. Os expositores, de uma maneira geral, todo mundo foi caminhando junto, mas aí a gente tinha a questão dos shows, né?
E aí, assim, ele foi fazendo a explicação e aí foi passando um filme na minha cabeça, né? A quantidade de empregos que a gente gera. Eu tenho muitos momentos, eu participo muito, Gelson, você já, né, já me entrevistou várias vezes aqui dentro do parque. A gente tem uma participação muito com o público. Eu sou uma pessoa que converso com o empresário, converso com o expositor, converso com todo mundo, né? E, assim, eu tenho várias passagens dessas senhoras que trabalham na área de limpeza, elas gostam de chegar, de abraçar, assim, e foi passando o filme. E aí eu falei, gente, a gente tira também a oportunidade dessas pessoas que esperam uma vez do ano para trabalhar na feira, que estão fora do mercado de trabalho, e uma série de coisas, né? Mas, assim, sempre com muita certeza de que é algo que está fora do nosso alcance, é algo que a gente tem que entender, porque fora tudo isso, a não realização de um evento, a não movimentação econômica, a gente tem uma questão de saúde, né, Gelson? Sim, e é isso que tem que ser levado em conta, né? Eu ainda, graças a Deus, não tive a doença, mas várias pessoas próximas já tiveram. Nós perdemos amigos, né, pela doença. Então, há um fator de saúde importante que tem que estar em primeiro lugar, é a vida que está em primeiro lugar. Então, é uma experiência muito diferente. Nunca, assim, numa situação normal, você disser assim, olha, o ano que vem não tem feira, por exemplo, né? Se você chegasse, olha, 2020 não tem feira, as pessoas cairiam em cima de você, matando. Mas, assim, é algo que não é só a gente, é todo mundo, mas é uma experiência, assim, diferenciada. Eu digo para todo mundo que, assim, não tenho inimigos. A gente tem algumas pessoas que não gostam, mas a gente não deseja ninguém ter a responsabilidade, porque, assim como o presidente da Sociedade Rural de Londrina, nós aqui, tantos outros eventos que foram cancelados, a gente tem, nós somos entidades onde a gente exerce uma função voluntária, né? Mas há todo um conceito jurídico para tudo aquilo que a gente faz. Então, é muita responsabilidade. Mas é um desafio também. Eu me sinto fortalecida, né? Eu já só acho que assim, você tem que ter muita clareza da função, da responsabilidade, e você não pode baixar a cabeça e se esconder. A gente tem que seguir em frente, e é isso que eu faço todos os dias. Manter a estrutura que nós aqui de um parque que era movimentado de segunda a segunda, hoje, assim, ainda muito parado, não é fácil, mas é um desafio, e eu acho assim, fazer gestão com dinheiro, fazer gestão com tudo dando certo, qualquer um faz. Agora, fazer gestão no momento da adversidade é para poucos, e eu quero ser a pessoa que vai fazer a diferença junto com a minha diretoria, né? Lá na frente, eu quero deixar o legado de que num dos momentos mais difíceis da história da humanidade, né, a gente segurou firme e a gente continua seguindo em frente. Presidente, além da Sociedade Rural do Paraná, a senhora preside também o Convention Bureau de Maringá e é parte da entidade que congrega os organizadores de feiras no estado do Paraná. A minha pergunta é mais difícil colocar uma feira em pé como a Expo Ingá do que desmontá-la, do que adiá-la? É mais difícil? É porque, assim, Gelson, o fazer a feira, a gente tem uma dinâmica, né? Eu fui presidente da Sociedade Rural de Maringá por 2 mandatos, né, lá atrás, 2008, 2010, 2010, 2012, e voltei em 2015. Então, assim, eu tenho uma vida ligada, eu entrei na Sociedade Rural como estagiária, né? Então, eu fui colaboradora por muito tempo, eu tenho uma vida inteira, minha passagem pelo Paraná, minha vida no Paraná, aí cerca de 30 anos, né? Ela foi dentro desse segmento. Então, assim, a gente tem uma dinâmica de trabalho, de logística, de encaminhar projetos, já assim muito pautada. A gente vai só tentando se atualizar anualmente. Agora, não realizar o evento é algo que, assim, nunca havia acontecido. Então, é algo muito novo.
como você disse, olha, eu sou vice-presidente da Comespa, que é o órgão que congrega e que faz a calendarização de todas as feiras do Paraná. Então, assim, o Paranavaí conseguiu fazer, o Moarama parou no meio do caminho, Londrina não conseguiu fazer, nós não conseguimos fazer, e boa parte das exposições agropecuárias do Paraná também não aconteceram, o que gerou, assim, vários prejuízos econômicos para as entidades que já tinham serviços, né, contratados. Uma coisa que me deixou assim muito sobrecarregada e que assim ainda nesse momento ainda requer muita dedicação é a minha atuação no Convention Bureau. Por quê? O segmento de turismo e eventos, ele foi o primeiro a ser impactado, né? Então, os eventos, eles foram praticamente todos cancelados em todos os níveis, não só feiras, mas congressos, eventos de toda ordem. As pessoas pararam de viajar, então as companhias aéreas, elas pararam de circular, foram parando aos poucos, mas, assim, o turismo, de uma maneira geral, ele simplesmente parou. E aí, o Convention, a gente tem hoje cerca de 130 mantenedores, né? O Convention de Maringá, daí a gente tem os organizadores de eventos, os espaços, né, de eventos, as pessoas que têm espaços para locação, a gente tem agências de publicidade, nós temos hotelaria que atende, agências de viagem. Então, esse trade de turismo e eventos simplesmente parou. Alguns são sindicalizados, então eles conseguiram entrar com liminar para funcionar de alguma maneira, mas a gente assim, dizendo assim para o ouvinte, que assim, tinha dias que você participava de 5, 6, 8 reuniões, assim, online, né, praticamente todas, e com o poder público, e você assim, sabendo que era tudo muito difícil, mas você tinha tantas demandas, que chegou uma hora que eu falei, Senhor, assim, não tem o que fazer, né? Então, de tudo isso, o acomodar a não realização da Expo Ingá, por ser algo muito conhecido, ela foi difícil, mas eu tenho uma diretoria, eu tenho conselhos, a gente conseguiu, né? Assim, o pessoal, assim, muito unido, a gente se abraçou e seguimos em frente. O Convention, a gente tinha essa diferenciação. Então, a hotelaria tem sindicatos, bares e restaurantes também tem, outros setores ficaram, né, a Deus dará. Então, a gente tentando, junto com o poder público, porque muitas empresas estão fechando, né, desse segmento, e vem voltando, assim, com muita limitação. Até, assim, hoje, essas pessoas brincam. Gente, parece que o Covid só é transmitido através de eventos, né? Porque há uma incoerência em alguns momentos, porque tudo está funcionando. E a gente quer voltar a trabalhar, né? O setor quer voltar a trabalhar de maneira correta. Só que você fica, né? Assim, você é barrado pelas as normas, e o que tem que acontecer mesmo, as pessoas têm que entender que se preservar da doença, preservar a pessoa que você ama, né? Porque é a tua atuação individual que vai fazer, somada às outras ações individuais, que vai proteger o coletivo. Então, é algo assim, Gelson, né, que eu diria para o ouvinte CBN que está aí nos ouvindo, que é muitos desafios. O que não dá é a gente dizer, olha, o mundo acabou. Não, a gente tem um momento ímpar na vida para rever tudo, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se relaciona, né? Olhar para o próximo, e entende? A vida não é só minha, ela é minha, mas ela precisa ser feita ações para o próximo. Então, eu tenho sempre a concepção, Gelson, que sairei muito melhor. Espero, né? Todos os dias eu rezo bastante, eu sou uma pessoa muito temente a Deus, devota de Nossa Senhora, e sempre digo todos os dias, olha, eu preciso de forças, porque tem muito mais gente precisando de mim e eu preciso contribuir. Então é isso, a gente se mantém em pé e seguindo em frente. Muito bom. Presidente, na semana passada, na gravação passada, a gente teve a oportunidade de conversar com a Camila Teles, que é uma jovem gaúcha, tem 27 anos, ela está acelerando no agro, tem feito do exercício da profissão de jornalista, de comunicadora, uma defensora importante do agro. E a conversa com a senhora hoje é a segunda de 4 conteúdos que a gente vai fazer especificamente com mulheres no agro. A senhora já está no 3º mandato como presidente da Sociedade Rural de Maringá e, quando foi eleita pela primeira vez,
quebrou um paradigma. Pela primeira vez na história, uma mulher foi eleita para a presidência de uma sociedade rural. Até então, um clubinho fechado de homens. A senhora já deve ter respondido isso N vezes, e se eu lhe conheço bem, já não tem mais nenhuma dificuldade para lidar com isso. Como é que é o tratamento? Ainda tem algum maluco machista que olha para a senhora, lhe mede das botas até o cabelo e diz assim, uma mulher mandando no agro? Olha, o Gelson, hoje bem menos, né? Eu tenho uma história dentro do segmento. Eu sou filha de produtor rural, nascida lá no interior do Ceará, né? Eu fiz o meu ensino médio numa escola agrotécnica federal com 520 alunos, eu e mais uma outra colega. Então, eu tenho assim uma trajetória. Depois, eu fiz a minha graduação em zootecnia, depois eu fiz uma pós na área de gestão em sanidade animal, depois fiz gestão em agronegócio. E sempre nessas áreas, a gente muito menos mulheres do que homens. Quando eu assumi a Sociedade Rural de Maringá, eu já tinha participado da fundação da Sociedade Rural Jovem, né? Então a gente fez parte daquele núcleo de jovens, né? Já visando uma sucessão lá na frente. Mas a minha eleição à frente para a presidência da Sociedade Rural em 2008 foi um fato assim histórico, realmente. Eu fui a primeira mulher a presidir uma sociedade rural no Brasil. As sociedades rurais, elas estão muito mais presentes aqui no Paraná. Na grande maioria do resto do país, você tem a sociedade rural em Goiânia, mas essa característica de sociedade rural, ela é no Paraná. A maioria dos estados, hoje, elas são sindicatos, né? E aí quando eu assumi a Sociedade Rural de Maringá, a Cátia Abreu assumiu, assim a gente foi meio junto, ela assumiu a CNA. E aí, realmente, foi um fato histórico. Eu assumi, substituindo, eu fui eleita, né? Eu disputei com o ex-presidente na época, eu assumi a presidência do seu Joaquim Romero Fontes, que foi o fundador da entidade, tinha 93 anos, né? Então, assim, a primeira entrevista... Baita responsabilidade. Monta, né? Porque, assim, quem é a Maria Heraclésia à frente do seu Joaquim, que construiu a catedral, foi o sócio número 2 da Cocamar, fundou a Sociedade Rural de Maringá, então ele se confundiu com a história da cidade, né? E eu, assim, eu fui muito bem eleita, eu tirei 82% dos votos válidos, né, do associado. Na época, parte dos votos que eu não tirei foram das mulheres, então, na época, isso me chamou muito a atenção. Então, na minha primeira gestão, a gente criou um cargo executivo para uma mulher. Então, eu tenho na diretoria executiva uma mulher que ela, como se fosse a presidente da Rural Mulher, ela tem ali a obrigação de conduzir, de chamar as esposas dos associados, as associadas, e elas fazem um braço, né, de trabalho voluntário, de trabalho de assistência. A gente faz muito projeto juntos, né? E eu falei, gente, eu vou trazer uma mulher, porque muito embora eu seja mulher, eu sou presidente da Sociedade Rural. E eu tenho, assim, várias histórias que foram muito interessantes. Eu ainda tenho alguns fatos, às vezes, que chamam a atenção. Eu tenho algumas coisas, mas não com a mesma frequência. Primeiro, eu me posiciono muito bem, do ponto de vista que eu acho que qualquer gestor, ele precisa ser eficiente ou buscar ser o mais eficiente possível, seja homem ou seja mulher. Minha diretoria ainda é majoritariamente homens, eu tenho lá 4 diretoras, eu tenho uma vice-presidente, né, a presidente da Rural Mulher e mais 2 meninas que são da minha diretoria no universo de 23, e tenho esse braço da Rural Mulher. Mas, assim, fico muito feliz porque com a inserção da Sociedade Rural Mulher, a gente tem a presença da mulher. Desde a minha primeira posse na Rural, eu convidei o associado, a esposa e os filhos. Eu acho que a gente inserir, até porque a gente precisa fazer a sucessão. Eu fiz uma jornada, né, nesses últimos 10, 12 anos da minha vida, né, assim, que eu fui eleita em 2008, eu tenho uma jornada, Gelson, assim, de muito compromisso. Eu participo de cerca de 12 entidades, cada uma com uma pequena participação, mas eu quero deixar uma sociedade melhor pela minha contribuição, por tudo que esse estado e essa cidade de Maringá ela me fez, né, contribuir. Claro que eu tenho formação dentro da área, então eu tenho um pouco mais de facilidade, mas abri todas as portas que eu podia para que as mulheres se inserissem. Por quê? Eu acho que a gente junto
homens e mulheres com as suas capacidades e habilidades distintas, né? Porque eu acho que a gente se complementa, homem e mulher foram feitos para se complementar, então eu procuro muito, dentro desse contexto, a gente estar juntos, né? Tanto é que quando eu faço reunião de diretoria, eu ponho as mulheres da Rural Mulher para uma reunião, a Rural Jovem para outra e a diretoria executiva, e na confraternização a gente se junta, né? E nesse período de pandemia, hoje a gente tem feito as atividades online, a gente tem um estúdio, a gente tem feito muita live, tem participado de muita transmissão, mas a gente tem cotas e compromissos e responsabilidades de todos eles, de estar junto. Ainda ontem nós fizemos uma live com a presença do ministro da Ciência, Inovação e Tecnologia, o Marcos Pontes, e todo mundo é comprometido em divulgar, é comprometido em assistir, é comprometido com os parceiros que estão junto, porque eu entendo que é dessa forma que a gente se une e a gente faz com que as entidades institucionais do segmento agro, que é o foco da nossa conversa, se fortaleçam. Nós não somos cooperativas, mas somos uma associação de produtores, né? Então, para nós é importante o jovem estar se inserindo no mercado de trabalho, na gestão das atividades da propriedade rural ou das atividades da família. A mulher, ela precisa estar inserida para que ela não assuma só pela dor, porque é o que a gente tem muito no histórico das mulheres que assumiram propriedades, né, pela dor. Os nossos parceiros, eles têm que entender que a gente não é concorrente, tá, Gelson? A gente é parceiro das nossas atividades juntos, né? Então, é isso. E muitos profissionais, homens e mulheres muito jovens, que vão para áreas de ciências agrárias ou áreas afins. Nós estamos falando de uma cadeia de produção que precisa, né, invariavelmente, de vários conhecimentos agregados. Então, você precisa estar junto para poder fazer essa movimentação e fazer tudo isso acontecer. E só pegando o gancho, Gelson, eu conheci a Camila o ano passado, nós participamos de um evento no Rio Grande do Sul. É uma menina fantástica, ela é uma menina despojada, ela é uma menina contextualizada. Então, eu tenho muito carinho, muita admiração pela Camila, e eu acho que ao longo da vida, e à medida que ela for cada vez mais tendo experiência, eu acho que ela vai deixar muita contribuição. Então, fico muito feliz que ela tenha passado aqui, né, pelo CBN Agro e passado por você, porque eu tenho certeza que você explorou a Camila super bem do ponto de vista de tirar informações, que é uma coisa que ela tem e é muito bem contextualizada. Ô, presidente, deixa eu encaminhar a última questão para liberá-la, porque a sua agenda é uma loucura, vocês não fazem ideia do tanto de compromisso que tem essa mulher. Em que pese a pandemia e toda a crise de escala global derivada do coronavírus, 2020 tem sido um ano incrível para a agricultura. E, de novo, é sempre muito importante destacar, o agro está colhendo hoje aquilo que vem plantando há muito tempo. Então, um ano muito bom para o agro, apesar da crise que está aí fora. De representatividade, o agro brasileiro também vive um momento muito interessante, não sei se a senhora concorda. A figura da ministra Tereza Cristina é um alinhamento incrível de planetas, né? Uma mulher que é do agronegócio com uma equipe técnica. E aí esse bolo todo, presidente, para lhe perguntar o seguinte, nós estamos mais vigorosos na defesa do agro, a senhora percebe isso? Porque até algum tempo atrás falavam, aliás, continuam falando muita bobagem do agro brasileiro. Mas hoje a gente tem um posicionamento diferente. E quem conhece a Maria Iraclésia, e eu tive o privilégio de conviver muito intensamente com a senhora 2 anos em Maringá, sabe que quando a senhora bate o pé mesmo e vai para cima da defesa. O agro, enfim, ganhou a voz que sempre necessitou, presidente? Sim, Gelson. O agro, eu acho que hoje ninguém mais tem dúvida. Eu enfrentei muitas questões, né? Eu sempre tive um pouco de facilidade de comunicação, tá? Muito embora eu seja todas as minhas formações sejam do segmento agro, mas eu tenho facilidade de me comunicar. A senhora é modesta, se comunica extremamente bem. Assim, vários embates, e é muito bom, eu sempre digo, eu fui muito para a área de gestão, né? Mas a zootecnia, ela me deu uma formação, uma base de formação, fora a minha vivência de meio rural, eu tenho uma formação bacana,
E assim, fui para a área de gestão e participei de muitos embates, né? Onde indústria, comércio, sempre era, até porque Maringá tem, a nossa associação comercial aqui é super forte, super bem representada, né? Inclusive o Michel, atualmente, que é o presidente, nós somos da Fundação da Rural Jovem, o Wilson Filho, que é meu presidente do conselho, também é vice-presidente, assim, a gente tem essa configuração. Mas, assim, a gente sempre era muito tratado como algo, sabe, não é submundo, mas seria um sub de alguma coisa. Eu sempre digo o seguinte, que nós precisamos passar, o Brasil precisou passar por crises, assim, muito profundas, né, como é o caso de 2009, 2010, depois agora de 2015 para cá, nós estamos em crise há bastante tempo, né? A gente estava saindo de uma crise quando a pandemia chegou. A gente estava assim totalmente feliz, achando que 2020 o negócio ia bombar, né? E de repente a gente veio. Então eu sempre digo que o que tem mostrado para todo mundo, porque quantas vezes eu não me deparei com situações em que as pessoas ofendiam, diziam que a gente agrediu o meio ambiente, que a gente, né, não cuidava dos animais. Eu lembro que uma vez eu estava numa loja comprando um sapato e uma senhora disse assim, olha, eu não quero esse sapato aqui porque ele é de couro de boi, de vaca, e eu não vou usar um sapato. Bem assim. Eu falei, minha senhora, quer conversar um pouco? Eu estou à disposição, né? Eu vou te informar como é que se produz. Isso só como provocação, né? E a senhora, e ela não sabia quem eu era, né? Mas assim, eu falei, a senhora come por acaso um bife? Então eu vou te explicar como é que produz e chega na comida. A senhora toma um cafezinho, come um pão. Mas o que eu quero dizer assim para o ouvinte CBN Agro é que as crises, né, a grande crise do país, que a gente achava que estaria saindo, e ela foi, assim, como é que se diz, fechou o ciclo com a pandemia, o Brasil conseguiu demonstrar, tanto internamente quanto para o mundo, a potência que nós somos, né, com o segmento produtivo e a capacidade que nós temos de produzir, de preservar, de alimentar internamente e exportar. Né? É claro que você tem coisas que são, né, quando você lida com a commodity é uma coisa, quando você trabalha com algo mais básico, né, mais de subsistência, mas assim, o país ele tem capacidade produtiva, ele tem ciência, porque nós temos os grandes cientistas que são brasileiros, né? A gente chegou a um nível de tecnologia dentro dos processos produtivos agro, em todas as áreas, desde do pequeno agricultor ao grande produtor, assim, a gente vem avançando muito. E eu acredito que assim, a presença da ministra Tereza Cristina, né, ela está em Portugal agora, está fazendo todo um trabalho. Ela é uma pessoa muito simples, né? Nós tivemos ela assim várias oportunidades aqui em Maringá, né, porque ela tem propriedade aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem amigos em comum. Ela é uma pessoa que ela é a mesma pessoa, Tereza Cristina deputada, e a Tereza Cristina é ministra da Agricultura, levando porrada, mas dizendo por que está fazendo as coisas. Então, assim, a gente vive um momento muito diferenciado, então eu acho que as pessoas precisam entender, ninguém é soberbo, mas a gente tem que dizer o seguinte, olha, nós produzimos e alimentamos, então a gente merece respeito. Eu acho que as políticas públicas, elas começam a olhar um pouco mais, porque não adianta a gente avançar em tecnologia, produzir a melhor carne, o melhor leite, a maior quantidade, produzir algo orgânico, tudo sustentável, a gente não ter logística de estrada, de portos, aeroportos. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento em que está sendo olhado o todo. Ontem, ô Gelson, e ouvinte CBN Agro, nós, quando ouvíamos o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações falando, né, dos projetos que se tem para ter conectividade nos biomas, né, nas regiões que a gente sabe que é mais difícil. A gente tem propriedade no Mato Grosso, a gente sabe o que é você estar a cidade mais próxima, 50, 60, 70 quilômetros, né? E aí você tem que ter conectividade, porque você precisa trabalhar, você precisa se comunicar com o Brasil todo. Então, eu fiquei muito feliz quando ele colocava alguns posicionamentos de políticas públicas do governo federal direcionado com as regiões, destacando o Paraná, obviamente, que a gente tem uma força enorme de sociedades rurais, sindicatos, cooperativas e grandes universidades e grandes pesquisadores. Então, eu acho que a gente vive um dos melhores momentos e a pandemia, ela acelerou muita coisa, né? Então, eu acho que até rever essas políticas públicas para momentos como esse,
e acho que todo mundo está se reinventando, e eu, assim, não tenho dúvida, nós seremos, né, a gente será a grande referência mundial, nós já somos, mas isso será muito evidenciado e acelerado muito mais nesse período pós-pandemia. Maria Iraclésia de Araújo, presidente da Sociedade Rural de Maringá, muito obrigado por essa oportunidade incrível, muito obrigado pela sua contribuição aqui com o nosso projeto. Esperamos pela oportunidade de revê-la em breve, de preferência antes de maio, antes da próxima edição da Expo Ingá. Aliás, da próxima edição, não. Da edição que não aconteceu esse ano, mas vai acontecer em 2021. Obrigado, tá, presidente? Eu que agradeço, Gelson, pela oportunidade. Deixo um abraço aos ouvintes CBN Agro, né? A gente está aqui à disposição. Maringá e Londrina são duas cidades referência, a gente tem um carinho enorme, e aí eu acho que assim, a gente se junta cada vez mais, estamos num eixo produtivo, e a gente tem como fazer coisas cada vez melhor. Então, deixo um abraço aos ouvintes de Londrina, tá? Que tem um carinho enorme, meus amigos de Sociedade Rural, e todos os ouvintes do CBN Agro. Foi um prazer enorme, uma satisfação, Gelson, mais uma vez conversar com você. Me sinto super à vontade, porque você é um grande cara, um grande comunicador, e tá assim, a conversar é como assim, sabe as perguntas certas na hora certa, dentro daquilo que a gente sabe falar. Então, ficou super à vontade. Quando o entrevistado é bom, o entrevistador só pega uma carona. Obrigado, tá, presidente? Obrigada, um grande abraço. Fiquem com Deus. Querido. Um abraço. Tchau, até mais. Tchau.